Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe, onde vocês sabem, nós mergulhamos nas questões mais inovadoras e relevantes para a educação contemporânea. E hoje nós temos o privilégio de receber o professor Ronaldo Barbosa. Eu sou suspeita, gente, eu acompanhei a fala do professor num congresso que eu estive presente e, de fato, assim, bateu aquela ideia, não, eu preciso trazer ele no programa, quem sabe ele aceita aí, e ele muito gentilmente aceitou dar essa entrevista aqui para o Conversa de Classe. Ele é engenheiro da computação, ele é pesquisador em educação e tecnologia, professor na Unicamp e na IBMEC de São Paulo, e tem uma trajetória incrível aí nas metodologias de ensino EAD. E a gente vai explorar um tema que eu considero fundamental para os dias de hoje. A gente vai falar um pouquinho de criatividade, hábitos digitais e o impacto da inteligência artificial na educação. E eu já combinei com ele aqui nos bastidores que eu vou começar mandando a primeira pergunta. Professor Ronaldo, o senhor é um grande especialista em tecnologia e educação, e a gente vive aí numa era em que está crescendo a automação e o uso da inteligência artificial. Embora, né, mesmo com esse crescimento, a criatividade ainda é um valor central no ensino e na aprendizagem. Eu queria saber, na sua visão, como que nós podemos preservar e até mesmo fomentar a criatividade dos estudantes em um ambiente cada vez mais automatizado e dependente aí dos algoritmos. Professor Ronaldo, é uma honra. Boas-vindas aqui ao Conversa de Classe. Obrigado, Maíra, é um prazer, viu? Agradeço muito a oportunidade, tá? Você falou, né, de grande especialista e tal. Eu espero lançar um livro daqui a alguns meses, tá? A respeito desse tema que a gente vai tratar. Mas, de fato, né, Maíra, sem querer, assim, exagerar na autoelucubração, vamos dizer, né? Mas eu estou há muito tempo mesmo preocupado com educação e tecnologia. Eu tive uma empresa de desenvolvimento de software educacional, sabe? Numa época em que nem se falava desse assunto, e eu vejo tudo, vi tudo acontecendo, as evoluções, sabe? Que foram ocorrendo. Primeiro os computadores multimídia, depois a própria internet, depois as salas de informática com internet, depois as salas de aula com projetor e internet, né? E vi toda a confusão, estudei muito. Depois que eu terminei a faculdade de engenharia, eu quis ser professor, né? Não fui, nunca me denomino engenheiro, sempre fui professor. Então, eu dei aula para criança pequena, sabe? Criança de terceiro, quarto ano. Eu lembro que eu agachava para conversar com elas, assim, do lado do computador, vi uma outra criança e pulava no meu pescoço, sabe? Então, eu tô nessa maré faz muito tempo, sabe, Maíra? E de uns anos para cá, a novidade é essa, né? Desde a pandemia, a gente teve todo o trauma, né, da tecnologia na escola, toda a dificuldade, o desafio. A gente não vai entrar muito nesse assunto aqui, talvez um pouquinho, mas agora a gente tem a onda da inteligência artificial na escola, né? E o que aconteceu comigo, pessoalmente, né, que eu tenho uma filha pequena, sabe? Então eu estou vendo o crescimento dela, e tudo que eu vou dizer aqui tá em consonância com o que eu acredito com o que eu aplico com ela, sabe? Então você tem uma criança pequena em casa, dá para brincar de Piaget, vamos dizer assim, sabe? Então eu fico vendo o que acontece com ela, com os amiguinhos e com os pais dos amiguinhos dela, e o impasse na escola e tal, né? Por isso que eu gosto muito desse tema e, mais uma vez, agradeço estar aqui. Bom, para falar de criatividade, né? é, a gente tem duas formas de encarar, né, Maíra? Primeiro, você pode imaginar que a criatividade é inata da pessoa, a pessoa nasce criativa. Você pode imaginar que a criatividade é uma dádiva, né, dos céus, assim, que desce, sabe? Mas você pode pensar também que criatividade é um potencial que a gente tem interno, né? Que pode, vamos dizer assim, fluir, sabe? Ou não, né? A maior parte das pessoas que eu conheço não fluem a criatividade por vários motivos, por conta do caminho profissional que escolheram, sabe? Do estilo de vida que adotaram, né? Mas outros conseguem, né? Então, assim, para falar de criatividade nesses tempos de vida digital, né? Alguns pontos eu acho que são inequívocos, assim, sabe, Maíra?
por exemplo, eu acho que a leitura é um combustível da criatividade. A pessoa que lê menos, ela tem menos referência, sabe? E ao ter referência, você copia, no melhor dos sentidos, sabe? As ideias e as inspirações dos outros. Então, vou falar uma coisa meio polêmica, sabe, Maíra? Talvez depois você edite e corte o que eu vou dizer, né? Mas a criatividade depende de cópia. Você copia coisas, sabe, para você ser criativo. Você copia estilos, você copia gêneros, você copia textos, você copia diferentes formas de arte, né? A gente precisa copiar para ser criativo. Então, é uma coisa polêmica, tá? Mas eu de verdade eu acredito nisso. Quando você se encanta por um texto do Machado de Assis, e eu me lembro que durante muitos anos, né, todo mundo descia o sarrafo assim no Machado de Assis na escola. Ah, como é que pode uma criança de 13 anos pensar se Capitu traiu Bentinho e tal? Agora, o Machado de Assis é o escritor mais na moda assim, do Brasil, sabe? Vende que nem pãozinho, né? Inclusive nos Estados Unidos, que tem uma tradição literária muito maior. Então, eu quero dizer isso, a gente copia lendo, sabe? A gente copia escutando, a gente copia fazendo. Tem várias formas de copiar. Não é copiar no sentido de se apropriar do que não é seu, é copiar no sentido do encantamento. Nossa, que quadro lindo, vou tentar fazer um parecido. Nossa, que música maravilhosa, vou tentar tocar imitando, sabe? Nossa, que texto bonito, eu vou escrever um texto sobre esse mesmo assunto. Então, eu acho que isso é um ponto. Tá, a cópia, a gente tem que reavivar a cópia. Alguns países têm isso muito claro, sabe, Maíra? Segundo as minhas leituras, né, países como a China, por exemplo, que tem isso na cultura deles, eles copiam. Não é porque eles querem se apropriar necessário, às vezes tem isso também, mas eles copiam porque é a cultura deles, é a cultura da cópia do pensamento, sabe? Você vai nas praças públicas, as pessoas estão com um pincelzinho, sabe? Copiando aforismos em quadros, assim, lendo e copiando. A cópia é positiva. Eu queria chamar atenção para um pensamento criativo, né? Eu acredito muito nisso. E eu sei que vários autores acreditam, né? Um outro ponto também, Maíra, que eu acho que a gente precisa cultivar é o gosto por ter ideias, assim, sabe? Acumular as ideias, anotar as ideias, ter um caderninho, sabe? Caderninho mesmo de papel, para levar na bolsa, no bolso, sabe? No porta-luva do carro, para a gente nutrir as ideias, né? Eu falo para minha filha que ideia é que nem plantinha, assim, no vasinho, sabe? Você tem que regar, senão ela não vai crescer. E como é que você rega as ideias? Você rega as ideias tendo ideias e guardando num caderno de preferência, sabe? Às vezes as coisas mais, assim, aparentemente sem importância, estão carregadas de ideias. Por exemplo, é, almocei em determinado lugar e, puxa, me surpreendi com a qualidade da comida. Puxa, anota isso, sabe? Peguei um ônibus e nunca vi um ônibus que balançava tanto, sabe? Aí, quando você começa a anotar as ideias começam a soprar a teu favor, né? E aí vem uma consequência disso, Maíra, que é também de vários autores, né? De que a criatividade ela é uma composição de fragmentos de memórias e de coisas que você viveu. Então, a ideia do caderno, de você anotar ideias, é você ter um estoque, sabe, de fragmentos, né? Que vão servir no momento que você menos imaginar, sabe? As boas ideias vão eclodir como plantinhas, tá certo? Mas elas precisam estar organizadas em algum lugar, no caderno, pode ser no drive do computador, pode ser, sei lá, no celular, em algum lugar. Então, eu diria assim, em poucas palavras, não sei se eu já falei demais, né? Mas, por exemplo, você copiar, valorizar as ideias, né? E lembrar que quanto mais ideias, melhores ideias você tem. Eu não acredito de novo nesse caso, nossa, tive uma ideia genial hoje. Não, você teve uma ideia genial porque antes você teve um monte de outras ideias que você nem serviam para que elas nem sabia, né? Para o que elas serviam. Então eu tento falar isso para os alunos, sabe, Maíra? Eu tenho alunos universitários, né, em vários lugares. Eu tento falar para eles: valorize as tuas ideias e as ideias dos outros. Aí você começa a ter um pensamento mais criativo. Às vezes o pensamento criativo ele não é bem-vindo. Você tem que estar preparado para isso também. Às vezes o pensamento criativo ele é boicotado, sabe? Às vezes o pensamento criativo ele enfrenta barreiras, né? Organizacionais, institucionais e tal. Mas você como pessoa, como profissional, como
pai, mãe, né, como educador, responsável por alguém ou pelos seus alunos, é importante trazer isso sempre. Olha, a gente não consegue fazer uma aula completamente diferente. A gente não consegue dar uma volta no quarteirão para falar de arquitetura urbana no centro de São Paulo. Não dá para fazer isso. Mas a gente consegue fotografar casas antigas, dos bairros antigos da cidade, e ficar pensando: caramba, as pessoas colavam pastilha na frente das casas, meu. E que chique isso, né? O cara não precisava pintar a casa dele, tinha pastilhinha. Ah, mas a pastilha enjoava um dia. Bom, quando ela enjoava, você trocava as pastilhas, ou você inventava um enfeite na frente das casas e tal, né? Então eu acho que é um pouco isso, é conseguir se encantar pelas coisas, não ter vergonha de ter ideias, e se você não quiser mostrar para ninguém, não mostre, mas tenha o seu caderninho, tenha o seu estoque de ideias. Ah, estou começando a aprender um instrumento. Pega um caderno de música, finge que você está compondo. Tá certo? Eu sonho em tocar aqui, as coisas do Tom Jobim direito, sabe? Que eu amo, né? Eu não consigo, mas eu fico brincando de compor como se eu fosse o Tom Jobim. E aí eu percebo que a minha filha faz a mesma coisa. E alguns alunos entram nessa também, sabe, Maíra? É um pouco isso, assim, tem muito a ver com tecnologia, tem mais a ver com uma percepção de você a respeito de você mesmo, né? E em relação ao mundo à tua volta. Professor, que maravilhoso, né? A gente ouvir isso. Você é uma referência, né, para outras pessoas, até pelo seu currículo. Não, assim. Então é maravilhoso a gente poder ouvir, né, é, é, digamos, essa rede de ideias, né, para a gente entender como que talvez isso possa funcionar melhor para a gente ali no dia a dia. E eu estava pensando que você falou aí um pouquinho de hábitos, né? E de hábitos que alguns são hábitos mesmo que já existem e outros são hábitos digitais. E até eu fiz uma relação aqui com uma lembrança que eu tive essa semana. Eu estava num evento lá do Google e a pessoa fez uma reflexão com a gente, né? Ela mostrou 2 fotos das posses dos papas no intervalo aí de 10 anos, né? E na primeira foto, você só via uma câmera digital registrando ali o momento. E na segunda foto, você via vários celulares ali ligados, registrando o momento da posse ali do novo Papa. E eu fico pensando que os hábitos digitais, eles também vão moldando as novas gerações e trazem aí novos olhares, né, para os hábitos da vida. Eu queria saber, na sua opinião, quais os hábitos que a gente deveria incentivar nas escolas, né, e quais talvez a gente precisasse aí ou frear ou repensar, e como que você vê o equilíbrio entre o uso das ferramentas tecnológicas e a preservação de momentos de reflexão e aprendizado crítico? Perfeito, uma tese de doutorado que você quer que eu responda em 3 minutos. Ai, ai, ai. Você falou que eu virei referência, modéstia à parte, Maíra. O colégio em que a minha filha estuda me convida para tudo, sabe? Para dar palestra para professor, para falar de inteligência artificial. Mas não por minha causa, por causa dela, sabe? Eu acho que ela que está fazendo propaganda minha na escola, né? Mas sobre hábitos mentais, né? Bom, uma coisa que a gente não pode negar, né? A gente tem muitos hábitos mentais, a gente é moldado por compulsões, assim, né? Influências que nos impulsionam para desenvolvimento de novos hábitos, né? Eu vou dar alguns exemplos para você, Maíra. Tem gente, e eu conheço gente assim, que entra em casa, tem que ligar a televisão. Não suporta o silêncio do apartamento, da casa, sabe? Não interessa o que está passando, tem que ligar. Isso é um hábito mental. Outro hábito mental, deu 8h30 da noite, tem que assistir o noticiário na televisão. Virou um hábito mental. Se a pessoa está em casa e não faz isso, parece que ela está sofrendo de algum jeito, né? E há inúmeros outros hábitos mentais, né? Puxa, que bom seria, né, se a gente soubesse quais os melhores hábitos e se a gente primasse por estimulá-los na gente e nos outros, né? Hábito mental, fazer atividade física pela manhã, sabe? Hábito mental, aproveitar o final de semana para não repetir o que fez durante a semana, mas ter um passeio, não interessa, tem que ter um passeio no final de semana. Então, falar de hábitos mentais assim é falar também de um universo, né? Mas eu queria chamar atenção para algumas coisas que são importantes e que eu acho que estão em fase com o que a gente está conversando aqui de uma forma mais direta, né?
a questão do hábito mental vinculado ao uso de dispositivos com crianças e adolescentes, e mesmo graduandos, né, universitários, né? A gente chegou num ponto assim que o hábito mental dominou o aluno, sabe? O hábito de olhar para a tela e de trocar mensagem e de assistir qualquer coisa naquele momento, como se ele não tivesse ali, sabe? A Maíra não está comigo agora, tá certo? Embora ela esteja na minha frente, né? E a gente está conversando. E isso está acontecendo muito entre professor e aluno. Então tem um autor muito bom, maravilhoso, inclusive esteve no Brasil agora, chama Jonathan Haidt, e ele lançou um livro agora, chamado A Geração Ansiosa. Ele fala uma coisa muito verdadeira, eu acho, sabe? Ele diz o seguinte: uma coisa aconteceu em 2010. 2010, ele sempre usa o ano de 2010, né? O ano de 2010 foi o ano em que as pessoas começaram a adquirir smartphones, levar para casa os smartphones e dar para os filhos, para os adolescentes, para os mais velhos. Todo mundo começou a comprar smartphone. O smartphone eclodiu uma série de novos hábitos mentais, sabe? E isso, vamos pensar em termos de adolescente e criança, né? Ou mesmo universitários, né? Gerou uma tal mudança nos hábitos mentais do que a gente chama de infância, que esse autor ele classifica como a grande reconfiguração da infância. Então, a grande reconfiguração da infância acontece em 2010, quando as pessoas começam a usar smartphones, né? Diferente do que vinha acontecendo com o celular. Porque o celular antes servia para você conversar. O smartphone serve menos para conversar e muito mais para qualquer outra coisa, né? Então ele começa a fazer alguns paralelos muito interessantes no livro, por meio de pesquisas reais, né? Verificáveis, né? Que as pessoas começaram a ter privação do sono, a ter privação de sociabilidade, as pessoas começaram a perder a capacidade de prestar atenção e as pessoas ficaram viciadas em jogos, em redes sociais e tal, né? Então, a mudança dos hábitos mentais, ela sofreu um abalo gigantesco, né? Com os smartphones, né? E aí, essa grande reconfiguração da infância, segundo o autor, é a mudança do brincar, a infância do brincar, que movimenta para a infância do celular. Então você não tem mais a infância do brincar, você tem a infância do celular. Qual que é a grande diferença, né? Segundo esse autor? Quando a criança brinca, ela se arrisca, ela tem feedbacks imediatos, né? Ela socializa, ela meio que imita o mundo adulto, mas de um jeito controlado, né? Nada disso acontece no celular. A infância no celular é uma infância artificial, é uma infância do ensaio, é uma infância vamos dizer assim, da imagem, sabe? Do favorecimento do preconceito e até vamos dizer assim, de um certo conformismo, sabe? Do tipo. Isso sobretudo, danoso para as meninas, sabe, Maíra? Muito mais para as meninas do que para os meninos. E tem uma idade crítica que ele coloca no livro, que são os 11 anos. Os 11 anos são a idade sensível, sabe? No crescimento de um adolescente. A gente sabe que os mamíferos, não seres humanos, os mamíferos em geral, né, excluindo seres humanos, o crescimento ele é um tanto linear, assim, sabe? O desenvolvimento cognitivo ele é meio estabilizado, né? Eu falo, embora eu seja engenheiro, eu falo sobre essas coisas porque eu estudo bastante, estou até começando um curso de psicologia, acho que eu não falei isso para você, né? Mas o crescimento do ser humano ele não é estável, ele não é uniforme. A gente tem picos de crescimento. Por exemplo, do 0 aos 3 anos. Quando a criança tem 5 anos, 90% do cérebro dela está formado. Então, dos 5 aos 12, o crescimento é muito mais lento. Quando chega nos 11, 12, tem um novo pico. Esse novo pico ele chama de idade sensível, né? Essa idade sensível é a idade que a pessoa tem que estar longe das redes sociais, ela tem que estar longe dos smartphones, ela tem que estar longe dos jogos. Falando isso tudo, né, Maíra, parece que eu estou sendo ultra conservador, né? Eu falo para você, minha filha usa celular, o meu, tá certo? Ela usa joguinho eletrônico que eu comprei, e ela usa também quando está comigo, né? Mas ela não fica pendurada nesses aparelhos, sabe? Então,
embora eu dê aula, né, em cursos de engenharia de computação, adore tecnologia, adore computação e entenda isso tudo como grandes oportunidades, né, que a humanidade possui, quando se fala de criança e adolescente muda completamente, porque os hábitos mentais que a gente, voltando, né, que a gente desenvolve, sei lá, até os 15 anos, vão ficar para a gente a vida inteira. Eu ouço disco até hoje, Maíra. Compro disco, sabe? Assisto filme, né? Reassisto filme pela terceira, quarta vez. É um hábito para mim, um hábito mental. Eu considero bom, porque de alguma maneira marca a minha trajetória, né? É claro que esse pessoal novo não vai comprar disco de vinil. É lógico que eles não vão ficar assistindo coisa assim. Não vai ser fácil chegar para eles, sabe? Os bons filmes e tal. Por quê? Porque está tudo filtrado pelos algoritmos, pelos dados, né? Pela uma pressão pelo consumo, pelo que é novo, pelo que é descartável, né? Então, eu diria assim que em relação a hábitos mentais, né? A gente tem que nos auto-vigiar, sabe? E ao mesmo tempo é, pensar, né, o que a gente está fazendo com os nossos alunos, o que a gente está fazendo com os nossos filhos e adolescentes, né? Por que eu falo isso também, Maíra? Porque eu vejo o jeito que eles estão chegando na universidade. Eu sei que essa gravação vai ser reproduzida num grupo educacional, né, de ensino superior, que legal. Talvez os professores concordem comigo. Os alunos estão chegando completamente distraídos, completamente dispersos, sabe, Maíra? A ponto deles entrarem e saírem da sala de aula sem pedir licença, não porque eles são mal educados, mas porque eles não aprenderam, entendeu? Eles não sabem que quando você entra no ambiente, você tem que pedir licença. Então, o que acontece? A gente, quando entra na sala de aula, a gente tem que dar bom dia, boa tarde, pedir licença, entendeu? Para ver se, de alguma maneira, a gente ajuda eles a criarem, ou resgatarem, ou restituírem esses hábitos mentais. Na universidade está acontecendo coisas muito malucas, assim, a ponto do aluno ir mal numa prova e voltar com o pai para pedir nota, sabe, Maíra? Um negócio doido, porque aí você percebe, a pessoa tem 20 anos, 21, 22, mas ela não é adulta, sabe? Ela não se entendeu ainda o lugar dela, sabe? Qual que é a missão que ela tem que cumprir. Por quê? Talvez por ela ter ficado distraída com os vídeos, né? Tão divertidos do TikTok, Instagram, etc, etc. São legais, são muito legais. Se eu parar aqui agora com você e começar e sentar para assistir coisa do Instagram, eu posso ficar até a noite assim. Tem um monte de coisa divertida, o cachorrinho dando cambalhota, é o cara tocando, fazendo o solo de guitarra mais rápido do mundo. Isso tudo é interessante, né? Mas isso deveria ser filtrado, né? Por algum, vamos dizer assim, algum aparato psicológico, sabe? Que nos dissesse, não, esse não é um bom hábito mental. Você pode fazer isso um pouquinho em outra hora, não agora. Você não pode fazer tudo a qualquer hora, né? Porque se você fizer tudo a qualquer hora, você vai ser iludido pela diversão, sabe? E achar que tudo é divertido. É muito interessante também pensar a história do estresse, né? Quando a gente fala da infância do brincar, é a infância que tem o estresse. Tem o risco de se machucar, tem o risco de cair, tem o risco de se arranhar. É claro que ela não vai se arrebentar, mas ela tem o risco de se arranhar. Então, tem que ter uma dose de estresse embutido nas atividades para você entrar no modo de aprendizagem, sabe, Maíra? Que eu acho que é o que mais nos interessa aqui. Sem estresse não tem aprendizagem, sabe? Não dá para tudo ser divertido, sabe? As coisas têm que ser interessantes. Eu sempre falo, você não vai achar um autor na área de educação que diga o ensino tem que ser divertido. Ninguém falou que tinha que ser divertido. Ninguém. Gente que escreveu 60 livros sobre educação, sabe? Gente que viu o crescimento de uma criança do 0 aos 3 anos, diariamente, e anotou tudo o que acontecia. Ninguém disse que tem que ser divertido. De repente, tudo tem que ser divertido, o professor tem que ser divertido. Então, eu queria chamar atenção para isso em relação a essa sua pergunta. Os hábitos mentais não são os hábitos que nos vendem, sabe? Os melhores hábitos para a nossa vida. Os melhores hábitos são aqueles que a gente vai descobrir e que nos tornam pessoas melhores. Sabe? Pessoas que têm opinião sobre alguma coisa, que sabem se colocar, que conseguem escrever sem a ajuda do chat GPT, sabe? Que conseguem se manifestar, ter um posicionamento sobre alguma coisa. Esses são os bons hábitos. Então, nesse sentido,
A tradição, né, da escola não pode ser simplesmente ignorada, sabe? A gente não pode dizer que agora o computador, e já meio que emendando, né, as perguntas que vêm na sequência, né, vamos jogar tudo fora e começar tudo de novo. Não, não. As pessoas têm que continuar sendo capazes de pedir licença, pedir desculpas, por favor, sabe? São regras mínimas de convívio, né? E na hora de estudar, tem que saber que não tem jeito. Não dá para ver filme no TikTok, vídeo, responder mensagem e prestar atenção na aula ao mesmo tempo. Aí vem o negócio da leitura, que é engraçado, com um hábito mental, né? Quando você está lendo um livro, você não consegue fazer outra coisa ao mesmo tempo, sabe, Maíra? Você não consegue lavar louça, você não consegue conversar com os amigos. A leitura, ela tem esse privilégio, vamos dizer assim, né, de exigir um foco e uma capacidade de inserção, né, de captação da mente, né? Por isso que eu acho que a gente tem que ler. Pode ler na tela do computador? Pode ler no Kindle? Pode ler no tablet? Pode, mas a leitura deveria ser um dos hábitos mentais mais importantes. Infelizmente, a gente fala muito de livro, a gente fala muito de capa de livro, né? A gente ouve falar muito de livro, mas a gente não lê muito pouco. Muito pouco. Então, um hábito mental, só para encerrar essa parte do hábito mental. Por exemplo, se você está no carro, você poderia ouvir um livro, sabe? Melhor do que nada, melhor do que escutar as mesmas músicas, talvez, sabe? E aí, voltando um pouquinho para o item 1, né, da primeira pergunta, você escutar outros tipos de música, não aquelas que você está acostumado, porque os algoritmos, eles querem te conservar ao máximo, assim, você não vai mudar em nada. Se você procura alguma coisa, está condenado a ser aprisionado dentro dos teus interesses, né? E a gente precisa de abertura. A gente precisa conversar com o porteiro do prédio, sabe? A gente precisa valorizar os nossos avós, que têm histórias incríveis, né? Mas isso tem que ser cultivado, tem que ser trazido, tem que ser provocado, né? Então, acho que os hábitos mentais envolvem isso, sabe? Você pensar que, puxa, que bacana eu estar vivo e ter pessoas tão legais à minha volta, né? E eu não preciso ficar trocando mensagem sobre coisa nenhuma com gente que eu às vezes que eu nem conheço, sabe, dando like em coisa, ou esperar que deem like no que eu faço, né? É uma tortura isso, que paga-se um preço alto em termos de saúde mental, sabe? É isso que eu queria chamar a atenção. Vamos colocar numa balança os hábitos mentais que favorecem a saúde mental e aqueles que sabidamente prejudicam. Pronto, não é preconceito da minha parte, não é conservadorismo. Eu só estou pedindo para você instalar uma balança, sabe, na sua psique, vamos dizer assim, e na dos teus filhos e dos teus alunos. Você vai se surpreender. Maravilhosa, né? E de fato, o público que a gente tem aqui, que acompanha a conversa de classe, é um público de docentes, mas também nós temos vários graduandos que acompanham o programa. Então é importante a gente trazer, né, essas reflexões aí para a vida dessas pessoas, porque ou elas já estão lá na sala de aula, ou elas ainda vão ocupar também esse espaço, e é bacana que elas também levem, né, essa bagagem, esse repertório. Inclusive, professora, eu queria até fazer uma pergunta. Falando um pouquinho sobre inteligência artificial, né? A gente sabe que ela tem um potencial enorme para personalizar o aprendizado e criar aí oportunidades que são únicas para os estudantes e para os professores e professoras também. Mas existe o risco da gente amplificar as desigualdades. Eu queria te perguntar como que a gente pode garantir que a IA seja uma ferramenta de inclusão e não de exclusão no contexto educacional, especialmente num país como o Brasil, que a gente vive aí tantas e várias desigualdades, né? Excelente, excelente. Bom, a gente tem oportunidades novas agora, né, Maíra? Embora tudo que eu tenha dito até aqui seja um pouco desencantador, de certa forma, né, ou possa parecer em relação à tecnologia, na verdade a gente tem oportunidades novas agora. Agora você consegue customizar os processos de ensino e de aprendizagem, né? Você consegue melhorar a acessibilidade dos materiais para que pessoas que não conseguiam ler, acompanhar e ter contato possam passar a ter. Isso é riquíssimo, né? Agora a gente consegue expandir o uso de certas ferramentas. Agora a gente consegue, por exemplo, justificar para os alunos por que determinado conteúdo é importante. Por que eu vou estudar trigonometria?
Puxa, porque foi graças à trigonometria que a gente conseguiu levar o homem para a Lua e trazê-los vivos, né? Foi a trigonometria que fez, que nos ajudou nos cálculos. Então, eu acho que ele potencializa essa riqueza de ilustrações e possibilidades que a gente pode vir a ter com os alunos, né? E não dá para negar, né, Maíra, a gente não consegue remar contra a maré. Todo mundo está usando, todo mundo vai usar, e você lutar contra isso é burrice mesmo, sabe? Agora, o que a gente precisa fazer é colocar algumas restrições quando o tema for educação. Ninguém é contra você fazer um exame de sangue e o exame de sangue dizer para você todas as possibilidades de doença que você tem, ou quase todas, no intervalo de 5, 10, 15, 20 anos. Você vai salvar a vida de uma pessoa. Ó, você tem tendência a um determinado tipo de doença, porque o exame de sangue, a capacidade da rede neural que está por trás da inteligência artificial que examinou o padrão das tuas células, diz isso. O teu sangue é diferente dos outros, cada sangue é de um jeito e o teu sangue tem propensão. Isso é fantástico. Alguém vai ser contra isso? Alguém vai ser contra usar a inteligência artificial para projetar prédios que resistam por mais tempo, sabe? A inundações, a casas, né? Que possam serem confrontadas com desastres ambientais e tal? Claro que não. Acho que a área da saúde, da engenharia, muitas áreas, tem que entrar mesmo para melhorar a vida, e tenho certeza que vai melhorar. Nós vamos potencializar as soluções, né? Agora, na área de educação, os riscos são grandes, né? Porque, de repente, todo mundo escreve bem, todo mundo sabe resumir texto, todo mundo sabe responder a lista de exercício que o professor falou, e quando na realidade não sabe escrever, não sabe responder a lista de exercícios, mas você cria subterfúgio, sabe? Você cria situações, né, que são muito enganadoras. Eu tenho falado com escolas, né? Recentemente eu fiz várias reuniões com muitas escolas de São Paulo famosas, né? Foi muito interessante. Eu não sei se eu comentei isso no evento, mas assim, as incertezas, os impasses são os mesmos para todas as escolas, né? E eles incluem o quê? Tem que ter responsabilidade ética no uso da inteligência artificial. Perfeito, mas a gente tem que criar protocolo. A gente tem que criar protocolo em cada escola. O protocolo vai estabelecer até onde a gente pode ir, até onde o aluno pode ir, e todo mundo vai seguir o protocolo. Eu não vejo isso acontecer em escola nenhuma, tá, Maíra? Não conheço nenhuma escola que esteja criando protocolos de uso da inteligência artificial. O que eu vejo é um arrombamento de porta, assim, sabe? Agora todo mundo usa, agora o professor monta slide usando inteligência artificial, o que não é ruim por si. O problema é quando ele deixa de preparar a aula, porque em 30 segundos a máquina gera os slides do conteúdo que ele vai trabalhar, sabe? Aí você tem problema. Então, eu sou a favor da criação de protocolos, assim. Esses protocolos, eles podem estar inspirados em documentação da ONU, que já existe, sabe? Isso já está publicado. Esse protocolo pode estar orientado pelas melhores práticas no mundo inteiro, sabe? Educação não é como as outras áreas. Educação, você estraga as pessoas sem perceber. Educação, você compromete o futuro das pessoas de uma forma silenciosa, sabe? Educação, você cria líderes também sem alarde, sabe? Você cria pessoas bem-sucedidas, né? Mas é tudo a conta-gotas, assim, um pouquinho, é um pouquinho, é um pouquinho, é um pouquinho. É um processo gradual de construção, pacientemente, sabe? Desenvolvido, né? Isso eu tenho medo, assim. Porque achar que é uma mágica e que todo mundo agora sabe tudo, infelizmente, tem sido a fala de muita gente, sabe? Ou então, pior ainda, é o professor falar, né? Eu sou professor, tá? Estou me colocando dentro da categoria, né? Agora vai ser mais fácil e tal. Caramba, vai ser muito mais complexo. O trabalho do professor agora é muito mais desafiador. Se você achava que era uma profissão difícil, agora ela vai ser mais difícil. Só que tem um problema, ela pode ser mais encantadora também. Ela pode ser mais interessante, sabe? Ela pode trazer uma revalorização do papel do professor. Se não há atitude por parte da docência das escolas, só vai haver uma submissão e um decaimento. Mas se houver personalidade,
desenvoltura, vontade, eu acho que a gente vai ter ganhos muito interessantes, sabe? E aí tem duas coisas, Maíra. Primeiro, a gente tem que baixar a cabeça e reconhecer que nós vamos aprender com os alunos, sabe? Nós vamos aprender com eles. E inclusive aprender o que não fazer, sabe? Com a experiência deles, tá? E a gente precisa de parcerias, sabe? A escola tem que se abrir para outros canais, assim, diferentes do que ela opera hoje, né? A gente pode estender isso para material didático, a gente pode estender isso para fórum de discussão, a gente pode estender isso para N outras áreas, mas o começo não é a retórica, ética e responsabilidade, porque que é ética e responsabilidade aonde? Como? De que jeito, né? Então isso precisa estar escrito, eu acho, como uma referência de qualidade, sabe? Que as escolas precisariam adotar, desde escolas pequenas, assim, de séries iniciais até a universidade. Qual que é o protocolo? Você não tem o projeto do curso? Você não tem o projeto pedagógico do curso? Você precisa ter o projeto pedagógico do uso da inteligência artificial no curso. Você entendeu? Uma nova documentação precisa ser escrita. E não é só escrever para mostrar para o MEC. Não, é escrever para mostrar para os pais, para os alunos, para os professores, para todo mundo. E aí vão se seguir algumas regras, né? Tem vários exemplos aqui, a gente tem pouco tempo, infelizmente, né? Poderia falar muito mais sobre isso. Mas um exemplo, uma coisa que eu percebi agora, recentemente, né? É que, por exemplo, o uso do Excel no ensino médio, né? Caramba, a gente sempre pôde usar o Excel para trabalhar com matemática, com estatística. Agora a gente pode usar o Excel para trabalhar com árvore de decisão, a gente pode usar o Excel para trabalhar redes neurais, a gente pode usar o Excel para trabalhar modelos de linguagem que vão montar fórmulas dentro do Excel. Nossa, isso é muito interessante, sabe? Você poder avaliar opiniões das pessoas sobre alguma coisa, usando modelos de linguagem, combinando diferentes ferramentas. É um mundo novo mesmo, mas precisa ter abertura, né? Precisa ter vontade, coragem e ter a noção de que não vai ser fácil, sabe? Não vai ser fácil, mas há um momento rico assim, batendo a porta, sabe? Se deixar correr do jeito que tá, só vamos ficar no papinho de responsabilidade ética. Tem que ter responsabilidade. Tem que ter ética. As pessoas não sabem o que é uma coisa nem o que é outra. O que é ética num mundo em que tudo é copiado, sabe? Num mundo em que eu nem sei mais o que é a cópia. Eu não sei nem mais o que é direito autoral. Eu vou dar um exemplo para você. Eu dou um tema, eu consulto o modelo de linguagem, você consulta o mesmo tema. Só que você usou o Gemini e eu usei o Copilot, por exemplo, sabe? Eu vou ter uma resposta diferente da tua. Aí eu vou e copio o resultado que você obteve. Copio no sentido, né? Eu estou copiando? Você percebe, Maíra? Mas o modelo de linguagem que gerou para você, isso é cópia? Isso é antiético? Isso é ético ou não é ético? Quem é o autor, né? Os modelos adoram dizer, né? Você cria os slides, autor, Ronaldo. Caramba, eu só pedi para ele montar uns slides para mim. Isso me faz autor. Então a gente precisa repensar essas questões. Tem a questão das ciências humanas. Eu acho que ela é fundamental, Maíra. A gente tem que resgatar o ensino de filosofia, de ciências sociais na escola, sabe? Deixar de ser matéria secundária, como acontece muitas vezes, né? Vou fazer engenharia, então não preciso nem ver o que é filosofia. Não, não. Agora que isso é importante. Agora que é para valer o negócio, sabe? A questão de ética na biologia, na medicina, na ciência, no fazer científico, né? A gente precisa revitalizar, na minha modesta visão, metodologia científica e a área de ciências humanas. Talvez isso que você perguntou, inevitavelmente, né, eu acho, né, passe pelas ciências humanas. Ciências humanas tem que pensar em matemática agora, tem que pensar em física, tem que pensar nos desdobramentos que vão acontecer na sociedade por conta do uso desses instrumentos novos, né? É mais ou menos por aí, mas é muita coisa, né? Acho que no final, não sei se fui claro, temo que não. Professor, eu acho que o intuito é realmente, acho que, levantar essas reflexões, né? E claro que tem clareza, assim, na sua fala, muita clareza, inclusive, né? E acho que apontar um pouco, né, desses caminhos, do que a gente precisa começar a refletir.
Professor Ronaldo, eu gostaria de te agradecer, né, pela generosidade, pelo papo, assim, de alto nível mesmo que você trouxe aqui para Que o isso. Conversa de Classe, né? E queria te convidar, não sei se você quer falar alguma palavra de despedida aí para o pessoal. Eu poderia falar muita coisa, né? Mas o que eu queria dizer assim para os pais e professores é que agora a gente está discutindo proíbe ou não proíbe celular na escola, né? Se você proibir, talvez você favoreça, porque tudo que é proibido é mais gostoso, né? Se você proibir, talvez você seja um tiro no pé, sabe? Mas se você liberar também, a gente está distanciando os alunos daquilo que é o objetivo da escola, né? Então eu convidaria assim os professores e os pais a estudar mais, a ler sobre, sabe? A refletir e sem hipocrisia, né? No que pode ser feito. Eu tenho certeza que muita coisa pode ser feito e sem a participação dos professores a gente não vai muito longe. Isso eu diria para os professores. Para os pais, né? Não sei se cabe aqui, né? Numa conversa de classe, não é conversa de reunião com os pais. Mas se o programa se chamasse Conversa de Reunião com os Pais, eu diria o seguinte: não dê smartphone para os filhos, sabe? Até o nono ano da escola, sabe? Até a adolescência, não dê smartphone. Dê um celularzinho só para saber onde ele está e não dê navegação na internet. E se você tiver uma filha, deixe ela bem longe das redes sociais em prol da saúde mental dela, o que é pior do que com os meninos, tá? Então é isso, Maíra. Eu agradeço muito, desculpe se eu me estendi demais, acho que eu espalhei, né, muito assuntos assim, e foi muito legal, assim, ficou à disposição, foi um prazer, viu? Ter esse contato com você e com toda a sua equipe, tá bom? Eu que agradeço, professor, e foi uma conversa riquíssima, assim, não tem nada para se desculpar, muito pelo contrário, a gente vai aproveitar muito dessa conversa. E, Tomara. pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Um abraço, tchau.